Oi meninas, oi mulheres, oi pessoas com útero. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que são os padrões sociais estabelecidos, E que muitas vezes fazem com que a gente comece a se perguntar: será que a minha vagina é normal? Será que o meu corpo é normal? Será que minha bunda é desse jeito tá certo? Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Existem alguns recortes da história, que mostram o quanto que os padrões sociais eles vão aí se moldando e se modificando conforme a civilização, conforme o período histórico em que se vive e várias outras questões como costume, cultura, religião, enfim. Durante a Idade Média, o corpo ele é visto como aquele que proporciona o prazer e muitas vezes esse corpo também é visto como o estado punitivo do ser humano. Já durante o Renascimento, o corpo passa a ser aquele significado de fartura, aquele significado de que temos muito e por ter muito somos aquilo que temos, Então, durante o Renascimento, por exemplo, mulheres que se apresentavam com uma estrutura corporal maior, com seios maiores, eram consideradas mulheres muito bonitas naquela época, porque elas se apresentavam como mulheres que tinham alimento de boa qualidade, mulheres que tinham uma condição social que era ok. E aí, trazendo esse recorte para a nossa sociedade hoje, nós conseguimos enxergar que existe toda uma rede, como eu já tenho falado em outros vídeos, uma rede tanto farmacológica como estética, como também uma rede pornográfica, que muitas vezes fazem com que nós estejamos sempre nos cobrando por buscar um ideal que, felizmente, é inalcançável. Por que eu tô falando felizmente? Porque nós somos pessoas diversas, tanto esteticamente como pessoas diversas com nossos sentimentos, com tudo que somos por fora, por dentro. E seria muito injusto, se a gente precisasse sempre se enquadrar em um molde, mas falar sobre isso é muito fácil quando a gente não vive, não sente na pele, o que muitos outros e muitas outras principalmente vivem e sofrem todos os dias. Acredito que em algum momento da sua vida você já ouviu falar algumas frases como: não come muito não, tu vai ficar gorda. Não coça muito a tua barriga porque vai dar estria. Para de comer besteira que tu vai ficar com celulite. Celulite é feio, não presta. E aí, dentro desses padrões todos que a gente escuta todos os dias, na nossa rotina, nós começamos aí a adquirir algumas barreiras que fazem com que a gente não consiga mais aceitar aquilo que é nossa natureza. Isso porque a gente ainda precisa estar considerando as pessoas que fogem do padrão de raça, de gênero, de sexualidade. Então, quando a gente abre para tudo isso, a gente consegue aí identificar que os padrões sociais eles começam aí a se refletir na nossa sociedade de maneira muito exacerbada. Mas por que eu tô falando sobre tudo isso? Por que eu tô falando de que a mulher perfeita para a mídia social é a mulher branca, é a mulher magra, mas com peitos e com bundas e com coxa também, porque se não for também não presta. A mulher que tem o nariz com rinoplastia perfeitinho, empinado, a mulher que tem que estar com a sobrancelha de rena bem feita, a mulher que tem os lábios grandes, Por que a gente insiste em estar sempre buscando essa perfeição, que muitas vezes ela é uma perfeição que nos frustra, que nos traz uma inconsciência da singularidade do nosso corpo? Por que a gente insiste em continuar desprezando aquilo que é próprio da nossa natureza? Por que alguns corpos eles são associados ao feio, àquilo que tem que ser repudiado? Por que algumas características nos nossos corpos, que são características naturais e normais, elas começam aí a ser características que a gente repudia totalmente, que a gente não consegue mais olhar no espelho, que a gente não consegue mais aceitar, tocar, sentir? Esses padrões sociais, eles são tão doentios que eles afetam tanto as mulheres como os homens em diversas áreas das suas vidas. Existem alguns estudos que comprovam que a mulher negra ela sofre muito mais violência obstétrica durante o período de pré-parto, parto e puerpério, que é o pós-parto. Por que a mulher negra ela sofre mais? Porque se construiu uma ideia de que a mulher negra ela é mais forte, ela é mais quente, ela é o objeto sexual. Porque se constrói a ideia de que a mulher gorda ela não é saudável. E esses padrões são tão loucos que às vezes a gente se pega pensando: será que a minha pepeca ela é normal?
Será que é normal ter os lábios internos maiores do que os lábios externos? Será que é normal que ela não seja rosa? Sabe? E esses padrões, eles acabam nos fazendo nos frustrarmos com o corpo que a gente tem, porque são padrões que seguem uma lógica heteronormativa, uma lógica racista, uma lógica que é misógina e que diminui o que nós temos de natural no nosso corpo feminino. E a gente acaba refletindo, odiando, repudiando. E nessa sociedade que reflete um machismo estrutural, um patriarcado que reflete a misoginia, a gente consegue observar que nós mulheres temos um papel estereotipado muito grande na sociedade, que é o papel da reprodução. A reprodução daquilo que faz com que o homem seja o superior na sociedade, da reprodução de sermos as pessoas que vão gerar outras pessoas e só, de que nós não podemos nos tocar, não podemos olhar para nós, não podemos nos curar, nos sentir, amar quem somos. E por que tudo isso é tão colocado na sociedade? Então, esses muitos porquês, eles só passam a ser respondidos quando a gente consegue olhar para eles com criticidade, quando a gente consegue enxergar que dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria estética, dentro da indústria de pornografia e todas as indústrias que constroem padrões na nossa sociedade, existe muito dinheiro rolando. E esses dinheiros que rolam são dinheiros que fazem com que a gente sempre esteja ali em busca de algo inalcançável. E o que é inalcançável vai ser eterno e vai se perpetuar, né? Então, se perpetua, a gente começa aí a entender que é um ciclo sem fim. E que quanto mais a gente quer alcançar um padrão de beleza, menos a gente vai chegar junto dele. Porque até 3 décadas atrás, a sobrancelha bonita, ela não era uma sobrancelha grossa, ela não era uma sobrancelha simétrica, ela era uma sobrancelha finíssima. Então, os padrões eles vão se construindo e a gente nunca vai conseguir alcançá-los. E aí a gente se pega com um boom tecnológico que faz com que a rede de comunicação ela se torne muito mais fácil e muito mais rápida, né? Só que ao mesmo tempo, essa rede de comunicação acaba sendo algo muito prejudicial quando nós fugimos desse padrão e a gente não consegue alcançá-lo. Nessa idealização do impossível, a gente passa a não querer mais colocar as roupas que a gente gosta, não querer mais sair de casa porque não está se sentindo dentro do padrão, encaixada, né, em algo que se estabelece. A gente passa a não frequentar os lugares que a gente gosta para comer as comidas que a gente gosta, porque não nos sentimos bem-vindas com aquilo que somos de verdade. A gente passa a não se relacionar com as pessoas, principalmente com muitos homens, porque os homens, infelizmente, acabam absorvendo esse padrão ideal e não conseguem mais se desprender dele, sempre buscando uma mulher ideal que vai ser impossível de se encontrar, né? Então, o homem que acha que mulher perfeita é aquela sem celulite, sem estria, sem o bustinho quebrado, com os peitinhos sempre duros, sempre pra frente, uma mulher que não tem pelos, ele precisa estar aí buscando alguma outra forma, né, de se relacionar com sua sexualidade, com a sua afetividade, porque mulher assim não existe. Então, repensar esses padrões refletem também no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso relacionar-se, né? E muitas vezes esses padrões são os responsáveis por tirar o gosto da vida de muitas pessoas. Então, gente, aceitar-se é um método cotidiano, um método que nos pede muita desconstrução. Um método que nos pede todos os dias a aceitação da sua celulite, a aceitação da sua estria, a aceitação daquilo que você é, aquilo que você constrói. E cabe a nós, na sociedade, estarmos aí nos colocando como corpos que estão aqui dispostos a fazer alguma atividade funcional em prol da sociedade. Corpos que estão aqui para emanar aquilo que a nossa essência diz, que a nossa essência traz. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu trago um mantra que aprendi com uma das mulheres maravilhosas que já passaram na minha vida, para que a gente possa aí estar ressignificando o amor para com nós mesmos, o amor para conosco mesmos, né? Porque não são só as mulheres que sofrem com os padrões impostos pela sociedade, mas são principalmente elas, mas que precisam também ser faladas e discutidas
porque a emancipação do povo ela não é construída apenas a partir de um gênero ou a partir de um tipo de pessoa, não. É uma emancipação conjunta, uma emancipação que pede que todas nós e todos nós sejamos livres para que a gente possa ir exalar, emanar aquilo que somos de verdade, né? Então o mantra, ele significa muito para mim e eu quero compartilhar com vocês. Então, primeiramente a gente vai dizer aqui: eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo. Que a gente se ame, se aceite, né? Se perdoe, para que a gente possa ir nos sentirmos mais livres nesse mundo de tantas pressões. A gente precisa se libertar desse tipo de coisa. Então fica aí o convite. Um cheiro para vocês. Tchauzinho. Desatou, nós vai viver só. Ela desatinou.